Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber Udi, do Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico, em mais um vídeo da nossa série da Escola Bíblica Dominical. Estaremos falando agora sobre a lição de número 6, uma lição muito importante e eu tenho certeza que vai contribuir para o seu crescimento espiritual. Antes de nós iniciarmos aqui a nossa lição, convido você para que faça a sua inscrição se ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube. Também nos sigam lá no Instagram, curtam também a nossa página no Facebook. Isso muito nos ajuda e eu tenho certeza que também irá agregar na vida de vocês através dos conhecimentos compartilhados dentro dessa plataforma. Bom, nós estaremos iniciando mais uma aula e eu convido você para que você vá comigo nos nossos slides, para que possamos aprender então mais uma lição importante, a lição 6 da nossa série da Escola Bíblica Dominical. Vem comigo? Bom, lição 6, um tema muito importante, um tema muito interessante, e vai falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Será que isso tem acontecido nos dias atuais? Será que existe, de fato, uma desconstrução desta masculinidade? Será que a figura do varão, a figura do homem, a figura masculina está sendo deturpada, desconstruída? Bom, nessa lição nós vamos observar alguns pontos interessantes e eu convido você para que vá comigo dentro dessa lição, mergulhe, estude, anote, leia as referências bíblicas para que possamos então tirar um melhor aproveitamento da lição de hoje, muito importante para os nossos conhecimentos e para o nosso crescimento bíblico. O texto áureo da lição de hoje significa e nos mostra assim. Está em Gênesis no capítulo 2 e no versículo 15 está escrito desta maneira: E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Guarde bem o texto áureo. A verdade prática da lição 6, dessa lição que estamos estudando, vai nos dizer: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. De novo, para que você fixe bem isso em sua mente. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Bom, nós teremos sempre 3 objetivos em cada lição que estudarmos aqui desta série sobre a Escola Bíblica Dominical. E o primeiro objetivo da lição de hoje é mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Então entenda, no primeiro tópico, no primeiro capítulo da nossa lição, falaremos sobre a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. No capítulo 2 da lição, nós iremos destacar, é o segundo objetivo, destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. Olha só que importante isso. Terceiro capítulo da nossa lição, terceiro objetivo da lição, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. São esses, então, os nossos objetivos com a lição 6 da nossa série da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, lembrando que estamos estudando sobre a Igreja de Cristo contra o Império do Mal. Bom, nós sempre iniciamos então com uma leitura bíblica que a gente faz em classe quando reunidos estamos na Escola Bíblica Dominical em uma de nossas igrejas. Então nós sempre lemos um texto bíblico para embasar toda a lição que iremos estudar. E desta feita, a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ruth, no capítulo 4, dos versículos 7 a 12. Vamos ler os versículos? Bom, capítulo 4 de Ruth, versículo 7, diz assim: Havia, pois,
já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. Versículo 10 vai nos dizer assim: e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel e a tejar valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Versículo 12. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Esse é o texto bíblico, texto lido em classe para a lição 06 da nossa Escola Bíblica Dominical. A introdução desta lição vai nos dizer desta forma: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. E vocês precisam prestar muita atenção nisso. Esse conceito progressista, nós já observamos em lições passadas, uma lição especificamente falando sobre o conceito progressista, sobre o que é o progressismo, quais as pautas ideológicas que o progressismo tem tentado colocar dentro da nossa sociedade. E isso tem nos chamado a atenção, e nós como igreja nós necessitamos mais do que nunca estarmos preparados para combater esta pauta ideológica progressista, baseando-nos nos conceitos bíblicos, naquilo que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos guardar e resgatar conceitos da palavra de Deus e lutarmos contra esta ideologia. E conforme aqui na lição, já de início na introdução, tenta e nos faz um alerta para que possamos compreender que esta ideologia ela é maligna e é contra a palavra de Deus. Observe, o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Sendo assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Então observe que nesse conceito progressista, a masculinidade, a questão do macho, a questão do homem, do papel do homem na sociedade tem sido relativizada, desconstruída, destruída. E isso é um mal, isso está prejudicando nossa sociedade, isso está prejudicando a igreja, isso está prejudicando as nossas famílias. E nós não podemos, como cristãos, como ensinadores, como pregadores da palavra de Deus, permitir com que esses conceitos distorcidos adentrem as nossas igrejas, as nossas casas, as nossas famílias. Haja vista que esse conceito tem sido disseminado através da escola, através até mesmo das empresas onde trabalhamos. Há um ativismo muito grande acerca dessas pautas progressistas, a fim de que você praticamente é obrigado a aceitar. É exposto isso a vocês, é ensinado isso a vocês.
Para aqueles que trabalham em empresas que costumam nos orientar acerca de cursos online, por exemplo, você verifica que é uma pauta e que praticamente você é obrigado a estudar sobre isso, a entender sobre isso, a acreditar nisso e a defender isso. Mas como igreja, como cidadãos dos céus, nós não podemos permitir com que isso adentre a nossa igreja, a nossa casa, e lutarmos para que a nossa sociedade possa ser protegida dessas pautas progressistas que, mais uma vez, reafirmo a vocês, como a lição está nos mostrando, tem tentado relativizar o papel do macho, o papel do homem na nossa sociedade. Relativizar o papel do homem na nossa sociedade. Na lição de hoje, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Primeiro ponto que nós iremos abordar então é acerca da masculinidade bíblica. Vamos observar. Primeiro, a criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas. Amém? Dos céus, da terra, do mar. Gênesis 1:1, Atos 4:24, por exemplo, versículo bíblico diz: ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Deus é o Criador. E a Escritura registra, meus amados ouvintes, meus irmãos, você que está nos acompanhando aqui em mais uma lição da nossa série, a Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea. Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Deus cria o ser humano e define o ser humano, macho e fêmea. Não tem como nós fugirmos disso, não tem como nós deturparmos isso ou tentarmos mudar o que está escrito na palavra de Deus. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Olha o que diz Paulo quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 11 e 12. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Então, desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Deus trabalhou na construção do ser humano de uma forma específica, especial. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus desce no jardim do Éden, que o próprio Deus desce aonde o homem fora formado, do pó da terra, com as suas mãos molda todo o ser humano e nele assopra o fôlego de vida. Então Deus criou o ser humano de uma forma especial. Nós somos diferentes dos animais irracionais. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos o ser humano. Nós somos o que de melhor Deus criou para esta terra. E nós precisamos valorizar isso. O próprio Deus nos criou com as suas próprias mãos. E nós precisamos defender esta verdade bíblica. Se você for observar, os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. É só ler o relato de Gênesis. E outro ponto, nós precisamos defender e entender, nós somos criacionistas, nós não somos adeptos à teoria da evolução, nós somos criacionistas, nós acreditamos naquilo que a Bíblia ensina, naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, conforme o slide, que os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. O homem, entretanto, ao Senhor Deus, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança, Gênesis no capítulo 1 e versículo 26.
E por consequência disso, por consequinte, o ser humano é considerado a coroa da criação de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. O segundo ponto que nós precisamos observar aqui no capítulo 1. Características da masculinidade. Existem características dessa masculinidade que precisam ser defendidas. Observe, as Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais. Primeiro, cultivar e guardar. Olha o que diz Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, cultivar, trabalhar, guardar, lavrar a terra. São características primárias, essenciais da masculinidade. Trabalhar, guardar, ser protetor, guardar aquilo que Deus lhe dá. É uma característica do homem. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Então o homem tem essa característica de ser protetor, de ser provedor. E o sistema progressista tem tentado tirar essa característica do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Olha o que diz o texto bíblico de Efésios no capítulo 5, versículos 28 a 30. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, Paulo, ensinando a igreja em Éfeso, vai dizer que o marido ama a sua mulher como a seu próprio corpo. E como ele ama a sua mulher como o seu próprio corpo, ele vai fazer uma comparação, dizendo assim, olha, nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Ninguém vai fazer mal para a sua própria carne. Ninguém pega um estilete e começa a cortar a sua própria carne. Ninguém pega um chicote e começa a se automutilar, se autoflagelar. A não ser que você fosse ser um doido religioso. Ninguém faz isso. Ninguém macula a sua própria carne. Muito pelo contrário, cuida dela. Você toma café, você almoça, você toma água, você faz uma academia, você pratica um esporte. Para quê? Para que o seu corpo possa estar bem cuidado. Por quê? Porque você ama o seu corpo. E Paulo está fazendo esta comparação com a questão da própria esposa, com a questão da igreja, fazendo uma associação com a igreja. Por quê? Porque se você for observar, tá aqui, ó. Tá aqui. O homem, ele protege a sua esposa, ele protege a sua família, ele provê a cada um deles uma vida digna. Por quê? Porque é uma característica masculina de ser provedor e de ser protetor. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Neste aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. Olha o que Pedro vai escrever na sua primeira epístola 3:7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus corredeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Terceiro ponto da nossa lição, entenda, a liderança também ela é masculina. Então, se a questão do homem, ele é provedor, ele é protetor, ele deve amar a sua esposa, como Cristo ama a igreja. Entenda que também faz parte do homem a questão da liderança, porque ele é o cabeça do lar.
Ele é o cabeça da esposa. Isso não é machismo, é apenas valorizar os princípios bíblicos de masculinidade. A liderança é masculina, a liderança é do homem. Observe comigo os slides, vamos observar isso. Vamos falar um pouquinho sobre a liderança masculina. Olha só, Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Gênesis 1, 26, 3 e 16. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Paulo fala, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11:3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então entenda, o movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Então, observe que o sistema progressista, neomarxista, vai entender esse princípio bíblico como algo que desonra a mulher, que desabona a mulher, que humilha a mulher. Não, não é isso. É um princípio bíblico. Só que por isso o tema do trimestre, a Igreja de Cristo contra o Império do Mal. Então essas ideologias malignas adentrando a uma sociedade sem Deus e tentando forçar a porta para entrar também dentro da igreja, porque tem famílias dentro da igreja que já está defendendo esse tipo de situação, né? Machismo, fundamentalismo. Observe os princípios bíblicos. Nós precisamos seguir os princípios bíblicos. Nós não podemos ser influenciados por ideologia externa nenhuma. Nós temos um padrão que é Cristo. Nós temos uma constituição chamada Bíblia e nós necessitamos de segui-la, observá-la e obedecê-la. Então o movimento feminista é o quê? É de viés neomarxista e vai sempre considerar esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimento e sustento, como também o Senhor a igreja. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Vós, maridos, olha o que diz: amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então observe, meus irmãos, você que está acompanhando o nosso vídeo aqui dessa lição. Não é machismo. Não é machismo. Observe o texto bíblico. A Bíblia está dizendo que o marido deve amar a esposa, deve cuidar da esposa, deve proteger a esposa, deve prover para a esposa. Então não é desonra, não é humilhar. Não. Mas existe uma hierarquia de liderança. A liderança é do homem. E ele tem que exercê-la. A mulher é submissa, no sentido de adjutora, de alguém que auxilia. São princípios bíblicos que, se cumpridos, é uma bênção para a casa, para o lar, para a família. Então não podemos nos deixar levar por essa ideologia maligna que tenta descaracterizar a masculinidade, que tenta desmasculinizar toda a nossa cultura bíblica. Tá bom? Então permaneça fiel aos princípios da palavra de Deus. Voltemos para os nossos slides. Glória a Deus. Observe isso aqui, ó. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. São exercícios de liderança. São características de um líder, de um homem, de um pai de família líder. Ele tem a característica de alguém que é forte. Ele tem a característica de alguém que é sábio. Ele tem a característica de alguém que tem coragem, que ama e que respeita. Esse é o homem líder.
Esse é um homem que segue os princípios bíblicos revelados para nós na Bíblia Sagrada. Segundo ponto da nossa lição, vai falar e vai nos despertar acerca da erosão da masculinidade. O que será que este tópico da lição vai nos falar? Sobre a erosão da masculinidade. Vamos observar isso? Vamos lá, vamos observar então a erosão da masculinidade. Primeiro ponto do nosso tópico 2. Primeiro ponto acerca dessa erosão. Por que a masculinidade tem sido destruída, tem sido desconstruída? Primeiro ponto, apologia à homossexualidade. Vamos entender isso? Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Olha só que aberração. Então essa é a ideologia de gênero, que quer colocar na mente da sociedade que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, ou seja, masculino e feminino. Gênesis 1:27 ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Então vamos lá. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Você pode ler Romanos 1:26 e 27, daqui a pouco a gente lê o versículo aqui embaixo. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. Então, com essa consequência, com essa sexualidade antinatural sendo incentivada, vai acontecer o que diz Romanos 1:26 e 27. Olha o que Paulo, escrevendo na igreja em Roma, vai dizer. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, só para que a gente possa entender essa concepção de que o ser humano nasce sexualmente neutro, ele vai contra a concepção de Gênesis 1:27. E esse incentivo a esse tipo de ideologia cria um conceito antinatural que está sendo incentivado pela sociedade, pelos meios de comunicação, pela internet, pelas empresas hoje em dia. E aí vai acontecer isso que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1. Paulo, no capítulo 1 de Romanos, está falando sobre a perversão, sobre a imoralidade, sobre o pecado da raça humana. Ele vai dizer: Deus os abandonou às paixões infames. Por quê? Porque fizeram o que é contrário à palavra. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Olha a expressão uso natural. Então, essa sexualidade incentivada hoje em dia não é natural, não é bíblica, não é de Deus. Então observe que a apologia à homossexualidade tem destruído o conceito bíblico de masculinidade. E nós não podemos permitir que isso venha a ser normalizado
até mesmo dentro das nossas igrejas. Irmãos, não permita que isso venha a ser normalizado. Hoje nós observamos que é um tabu falar sobre isso dentro da igreja, não tem pregação, não tem ensino bíblico acerca disso, porque dentro da igreja há pessoas cristãs, ou pelo menos dizem ser, cultuando conosco, servindo a igreja, que ficam de boca aberta, abismados, dizendo: nossa, o pastor não pode falar sobre isso, é discriminação, sendo que estamos apenas pregando o que diz a palavra de Deus. E há cristãos, há crentes dentro da igreja que ficam indignados, já estão contaminados com este tipo de progressismo, e nós não podemos permitir. Nós não devemos aceitar este tipo de coisa dentro da igreja. Então se atentem, você cristão, você líder, pregador e ensinador, e não tenha medo de falar a verdade. Precisamos falar a verdade, doa quem doer. Isso não é discriminação, não é homofobia, é apenas falar a verdade daquilo que ensina a Bíblia Sagrada. Segundo ponto, responsabilidade negligenciada. E esse é um ponto interessante e muito preocupante. Se não, percebam. Responsabilidade negligenciada. Vamos observar esse tópico da nossa lição? Em virtude da relativação da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo o quê? Abandonado, desprezado, deixado de lado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos que, de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Ou seja, a questão do homem macho, a questão do homem viril, a questão do homem protetor, a questão do homem provedor é descaracterizada. E aquela imagem do homem sério, carrancudo, é deixada de lado por figuras moles, sensíveis. Ora, meus irmãos, não podemos permitir com que isso se torne realidade dentro das nossas igrejas. Por que nós estamos falando sobre esse tipo de coisa? Por que na escola bíblica dominical estamos levantando este tema? Porque é a igreja de Cristo lutando contra o império do mal. A igreja de Cristo está trabalhando contra o império do mal. E essas pautas progressistas têm invadido a igreja e tentado descaracterizar os princípios bíblicos. Vamos nos levantarmos. Vamos nos levantar para dizer que somos homens machos, com cara de homem macho, com cara de homem viril, sem moleza, sem frescura. Voltemos aos nossos slides. Uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa. Não pelo desemprego, não, mas pela aversão ao trabalho. Olha o que diz Provérbios 21 e 25. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Claro, porque o homem está sendo descaracterizado, está sendo distorcido, está se apequenando, se tornando sensível. Ora, meus irmãos, é tempo de acordarmos, é tempo de despertarmos. Muitas famílias sendo destruídas, por quê? Porque o sistema progressista tem entrado dentro das nossas casas. Sigamos.
Terceiro ponto do capítulo 2 da nossa lição: crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Seria um mero acaso, uma mera coincidência do tempo em que nós estamos vivendo para esse tempo de Ezequiel? Será que nós estamos longe? Ou nós já estamos vivendo um tempo de aversão, corrupção, fraude, mentira, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência? Nós já estamos vivendo esse tempo. Está diante de nós. Porque falta líderes. Porque falta homem. Porque falta a figura do macho bíblico. Esse homem dos tempos modernos, não. Mas o homem bíblico, o macho bíblico, tem faltado. E a nossa liderança, e não é só dentro de igreja, é na sociedade, é para um país. Falta a liderança masculina, falta homens se levantando com propósito, serem homens, exercendo o seu papel. Isso tem afetado toda a nossa sociedade. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Olha o profeta, Deus usando o profeta. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus estava procurando um homem que pudesse se levantar como líder, mas não achou. Será que Deus pode nos achar nos tempos em que estamos vivendo hoje? Tem homem aí? Então, glória. Se levante, líder, macho. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Sim, Deus procura ainda esse tipo de homem na atualidade. Terceiro ponto da nossa lição. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Do texto que lemos, do texto áureo, do texto bíblico, do texto em classe que lemos. Terceiro ponto da lição vai falar de Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Se não, vejamos. Modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, Rute 2:1. Esta, Noemi, perdera o marido, os filhos, e ficara apenas com a moabita Rute, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Rute foi trabalhar no campo de quem? De Boaz. E foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Quando Rute estava trabalhando e Boaz, assim ficou sabendo, deixara sua terra para apoiar a sogra. Boaz a tratou com generosidade, ajudando-a na questão da colheita ali de algumas espigas para o seu sustento e da sogra. Olha o que diz Rute 2, 11 e 12. Respondeu Boaz e disse-lhe: Bem, se me contou quanto fizera tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar.
Ele se dirige a ela com ternura. Olha só o que diz o versículo. Então disse Boaz a Rute: Não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém daqui te ajuntarás com as minhas moças. Ternura, proteção. Boaz protegeu Rute para ela não ser violentada, molestada. Olha só o versículo 2, o versículo 9 do capítulo 2 de Rute. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas. Não dê ordem aos moços que te não toquem. Protegeu Rute durante aquele trabalho difícil. Alimentou. Então observe. Primeiro, agiu com ternura. Segundo, protegeu. Terceiro, alimentou. 2,14. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha do teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E ordenou que fosse favorecida na colheita. Então, olha só, Boaz demonstrando características de um homem bíblico, de um líder, de alguém que ama, de alguém que protege, de alguém que supre necessidades. Porém, pela lei, uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Deuteronômio 25, né? Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Rute ainda estavam em apuros. Então depois você observa e lê este versículo que fala sobre a lei. Tópico 2 fala do modelo de responsabilidade, o 2/3. Ao prometer resgatar Rute e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso a quem? Aos anciãos. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Rute. Depois você lê na sua casa o versículo de Rute, tá bom? 4, 4 e 5. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita. Ao adquirir a propriedade e tomar Rute por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Olha o que diz o texto de Rute 4, 12 e 16. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi. O casal, depois disso, gera Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Cristo, o nosso Salvador. Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, enquanto pai e líder exemplar. Para que possamos terminar a nossa lição tão importante e polêmica, mas que com certeza vai te despertar sobre o papel do homem bíblico, a conclusão vai nos dizer desta forma: Deus criou o ser humano com 2 gêneros, masculino e feminino, Gênesis 1 e 27. Por isso, a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina, Gênesis 2 e 23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou
a desempenharem. Meus irmãos, que Deus os abençoe e que você possa, na lição de hoje, discutir aí na sua classe de escola bíblica dominical e aprender mais sobre isso, falar mais sobre o papel do homem e que possamos resgatar essa masculinidade bíblica para o meio da nossa casa, para o meio de nossas famílias, para o meio de nossa igreja, para que possamos de fato viver um evangelho completo. A Igreja de Cristo lutando contra o império do mal e que nós possamos, como ensinadores e pregadores, despertar o nosso povo para buscar os conceitos bíblicos de verdade e viver na prática o que diz o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua família. Antes de encerrarmos aqui, se você deseja estudar em algum curso bíblico, em algum curso de teologia, se porventura na sua igreja não existe nenhum curso teológico que você necessita de estar estudando e aprendendo da palavra, eu quero indicar a Academia de Pregadores, um curso extraordinário. Na verdade, são vários cursos dentro daquela plataforma. Você vai pagar uma mensalidade ali, todo mês vai descontar do seu cartão de crédito, mas você tem uma gama de cursos extraordinários com professores maravilhosos que vai com certeza te ajudar na teologia, no aprendizado bíblico. Isso vai servir para a edificação da sua vida espiritual, intelectual dentro da casa de Deus, tá bom? Aqui embaixo desse vídeo tem um link da minha indicação, é só clicar ali e você será direcionado a um link de conhecimento e pagamento do seu treinamento, do seu curso dentro da Academia de Pregadores, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, crendo em Deus. Shalom, Deus abençoe a todos.